Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. E, como a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão suicídios multiplicando-se numa proporção incrível, até entre as crianças, preconizaram os espíritos em abril de 1866, em extensa comunicação que serviu de base para a elaboração do capítulo 18 do livro A Gênese. Allan Kardec a reproduz na íntegra no número de outubro daquele ano da Revista Espírita. Tudo como parte da etapa considerada como transição planetária à tão proclamada mudança evolutiva iniciada em meados do século XVIII e em pleno andamento. A prova do acerto de tal prognóstico está refletida no resultado da pesquisa desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde e divulgada há um mês, apontando o suicídio como terceira causa de morte de jovens na faixa dos 10 aos 19 anos no mundo. O suicídio abominado pela maior parte das religiões tradicionais encontra no Espiritismo uma visão mais racional, causada ou por sérios transtornos psicológicos e psiquiátricos e, segundo depoimentos de espíritos que cederam à ideia, como induzida por influências espirituais vigorosas. Cogitações sobre o assunto podem ser encontradas em abordagens da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como as reproduzidas no número de novembro de 1858 na seção Problemas Morais. Na verdade, duas situações foram propostas ao espírito São Luís, objetivando conhecer a posição da espiritualidade e, naturalmente, da doutrina espírita sobre elas. A primeira buscava entender a aparente contradição existente entre a atitude do indivíduo, que alimenta a ideia do suicídio, mas reage defensivamente diante de uma ameaça de morte pretendida por outra pessoa no caso de um assalto, por exemplo. Se a pessoa quer morrer, por que se defende? O dirigente espiritual dos trabalhos daquele grupo de pesquisa explicou que o fato se dá porque o homem tem sempre medo da morte. Quando se suicida, está superexcitado, com a cabeça transtornada, e realiza esse ato sem a coragem nem medo e, por assim dizer, sem ter conhecimento do que faz. Ao passo que, se lhe fosse dado raciocinar, não veríamos tantos suicídios. O instinto do homem o leva a defender a própria vida, e durante o tempo que decorre entre o momento em que o seu semelhante se aproxima para o matar e o momento em que o ato é cometido, terá sempre ele um movimento de repulsa instintiva da morte, e este o leva a repelir esse fantasma, só apavorante para um espírito culpado. O homem que se suicida não experimenta tal sentimento porque se acha cercado de espíritos que o impelem, que o ajudam em seus desejos e lhe fazem perder completamente a lembrança do que não seja ele mesmo, isto é, dos pais, daqueles que o amam e de uma outra existência. Neste momento, o homem é todo egoísmo. Outra dúvida relacionava-se à culpa ou não daquele que, sem ter a coragem deliberada de suicidar, expõe-se a riscos e perigos como os que, por exemplo, se propõe a lutar em guerras ideológico-políticas. Sobre isso, o orientador espiritual diz que tal indivíduo será sempre culpado. O homem deve seguir o impulso que lhe é dado. Seja qual for a vida que leve, é sempre assistido por espíritos que o conduzem e o dirigem, apesar do seu desconhecimento. Ora, procurar agir contra seus conselhos é um crime, pois aqueles aí estão para nos dirigir, e quando queremos agir por nós mesmos, esses bons espíritos estão prontos a ajudar-nos. Entretanto, se o homem arrastado por seu próprio espírito
quer deixar esta vida, é abandonado. Mais tarde, reconhece que terá de recomeçar uma outra existência. Para elevar-se, deve o homem ser provado. Parar a sua ação por um entrave em seu livre-arbítrio seria ir contra Deus, e neste caso as provas tornar-se-iam inúteis, porque os espíritos não cometeriam faltas. O espírito foi criado simples e ignorante. Então, para chegar às esferas felizes, é necessário elevar-se em ciência e sabedoria, e é somente na adversidade que adquire um coração elevado e compreende a grandeza de Deus. Demonstrando o aspecto democrático das reuniões, um dos participantes externou sua opinião, segundo a qual teria percebido uma contradição nas últimas palavras do instrutor, ao dizer que o homem pode ser arrastado ao suicídio pelos espíritos que a isto o excitam, cedendo, portanto, a um impulso estranho. Esclarecendo a entidade, afirmou: não existe contradição. Quando disse que o homem impelido ao suicídio era cercado de espíritos que a isto o solicitavam, não me referia aos bons espíritos que fazem todo o esforço para o evitar. Isto deveria estar subentendido. Sabemos todos que temos um anjo da guarda, ou, se preferis, um guia familiar. Ora, o espírito tem o seu livre-arbítrio. Se, a despeito dos bons conselhos que lhe são dados, persevera nesta ideia criminosa, ele a realiza no que é ajudado pelos espíritos levianos e impuros que o cercam e que se sentem felizes por ver que ao homem, ou espírito encarnado, também falta a coragem para seguir conselhos do seu bom guia, por vezes de espíritos parentes mortos que o rodeiam, sobretudo em circunstâncias semelhantes. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.